A situação do Corinthians está quente depois da derrota no Clássico no final de semana, todo o rolo envolvendo o Depay, essa situação está se estendendo, agora a pressão em cima também do técnico Dorival Júnior, fica, não fica, tem uma sequência muito pesada do Corinthians pela frente, vai pegar o Cruzeiro, tem o Palmeiras, enfim, não é fácil a vida do Corinthians, que hoje deu uma boa notícia, pelo menos para o Cuiabá. Existe um órgão na CBF que fica mediando aí a Câmara de Renegociação de Dívidas aí para tentar organizar aí os débitos de clube para clube, e o Corinthians teria que pagar hoje a equipe do Cuiabá por causa do Ranieri, uma parcela num novo acordo que foi feito. E o pagamento, depois o presidente do Cuiabá vir a público mais uma vez durante a tarde reclamar que não recebeu dinheiro ou recebeu de uma maneira equivocada. O Corinthians disse que havia depositado numa conta errada. Enfim, uma história mal contada. Hoje, por volta das 9 da noite, o Corinthians honrou esse pagamento aí contra o Cuiabá, que senão poderia sofrer um transfer ban nacional. Não viria do exterior para o Brasil, seria uma coisa aqui dentro do país, algo que também não é muito comum acontecer, mas enfim, o Corinthians conseguiu honrar esse compromisso e agora está pensando no que vem pela frente. É uma sequência de jogos difíceis para o Corinthians. E o Corinthians treinou na manhã desta segunda-feira no CT Joaquim Grava. Foi a segunda atividade após a derrota por 2-0 no último sábado para o São Paulo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que o time se reapresentou no domingo. E neste meio de semana o Corinthians tem nada menos do que o líder do campeonato na Arena Corinthians. Quarta-feira recebe o Cruzeiro. Lembrando que a Raposa está com 15 jogos de invencibilidade entre Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. A última derrota foi na Copa Sul-Americana em abril. No Brasileirão, a última derrota do Cruzeiro foi para a equipe do Bragantino na 5ª rodada. E o revés no Majestoso aumentou a pressão para todos os lados no Corinthians, inclusive para o técnico Dorival Júnior. Isso porque especulações dão conta de que o Corinthians já teria interesse no argentino Juan Pablo Vojvoda, que deixou a equipe do Fortaleza recentemente. Para a partida contra o Cruzeiro, o técnico Dorival Júnior continua sem poder contar com o Yuri Alberto, que não joga desde o dia 24 de maio, e também não pode contar com o volante Ranieri, que tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Pressão para todos os lados, porque na próxima quinta-feira à noite, no Parque São Jorge, a principal torcida organizada do Corinthians fará um protesto contra a atual gestão do clube. Uma das principais reivindicações da torcida é o direito a voto ao fiel torcedor. Também, sem citar nomes, mas fatos, fala sobre ex-presidentes que usaram o cartão corporativo do clube em benefício próprio e também presidente afastado com suspeitas de crimes, em alusão a André Sanches e também ao Augusto Melo. Então é o Corinthians que terá uma semana cheia aí de jogo, né, para tentar se recuperar após a derrota para o São Paulo, e também com a torcida pegando no pé da diretoria e da administração do Timão. Sintomas de pressão no Timão durante essa semana. No Brasil você não tem essa condição de você poder estar tranquilo em sentido nenhum, nunca, em equipe nenhuma. Quem avalia meu trabalho está aqui, nosso diretor de futebol, presidente. Eu estou desenvolvendo o meu melhor dentro do Corinthians, buscando as correções, buscando a melhoria da equipe. As oscilações elas acontecem e tem desequilibrado um pouco esse trabalho. Nós temos que encontrar um caminho que nos dê uma sustentação, uma segurança um pouco maior. No Corinthians, a crise tem data e hora marcada. Parece que não tem fim essa sequência de problemas no Corinthians. Olha aí, Acho que o certo é dar primeiro 4 reforços para o Dorival para depois falar em demissão, tá? Tudo bem, o Soldado foi contra a demissão do Antônio Oliveira, ele segurou por um tempo. O Soldado foi contra a demissão do Antônio Oliveira, segurou por um tempo. O Soldado foi contra a demissão do Ramon Dias e do Emiliano e segurou por muito tempo. Isso gerou o título paulista. Correto? Enfim, talvez é uma voz até sensata. A questão é o seguinte: dessa vez o Fabinho não tem a mesma moral, porque o Augusto deu a chave do CT Joaquim Grava pro Fabinho Soldado e ele governou. E todo mundo respeitava, né? O Fabinho, ele é a voz da razão lá. Aliás, eu acho que ele se mete nessas polêmicas porque ele não ouve ninguém, tá? Isso é perigoso,
né? Uma vez eu li um livro que dizia, né? Se você chegou ao topo sozinho, alguma coisa você fez errado no caminho. Não é o caso dele, não estou falando que é isso. Só que você precisa ouvir conselhos, você precisa ouvir orientações. E o Fabinho, ele já teve uma soberania, uma unanimidade, talvez, lá, que ele não tem mais. Ele não tem mais. Essa diretoria não vê o Fabinho como o Augusto via. Entendeu? Então não tem como ele querer segurar o Dorival se nem ele está se segurando mais. O Fabinho, respondendo a pergunta do nosso seguidor aí, o querido Léo, que está todo dia com a gente, o Fabinho corre sim, tá? Corre sim, risco também de demissão. Primeiro o Dorival, depois ele, né? Ó, o Aguinaldo, o Fabinho liberou vários jogadores e agora não temos lateral, né? Meio de campo e centroavante, né? Ele e o seu Augusto Melo. Eu avisei na época, tomei pancada na época. Todo mundo agradecendo o Cruzeiro. Como eu vou agradecer o Cruzeiro se o Corinthians estava pagando para o Fagner jogar num Cruzeiro rico e milionário e bem de vida? Não faz sentido. Não faz sentido. Injustiça. Ainda perdemos o filho do Fagner na base. Não faz sentido. Era o melhor momento do Fagner nos últimos 4 anos. Eu passei 3 anos criticando o Fagner. Quando eu começo a elogiar, emprestam um cara. Então, sabe, é uma situação. Eu lembro que a divisão, não lembro corretamente assim a divisão, mas era o seguinte: o Corinthians dividiu a CLT com o Cruzeiro, correto? E o Fagner, a CLT acho que era 300 mil, né, se eu não me engano. E aí, eu não lembro como que era, assim, eu lembro que eu dei essa informação, acho que era 400 mil a CLT, aí eles racharam, né, ficaram 200 para cada, era algo assim. Só que a imagem era toda do Corinthians, e a imagem era 300 mil. Aí quebrou, né, velho? Aí quebrou. Entendeu? Aí quebrou. O Corinthians acabou pagando metade da CLT, mais a imagem. 500 pau por mês pro Fagner jogar no Cruzeiro, velho. Aí já é demais, né? Não faz sentido nenhum. E a gente já falou isso aqui 1000 vezes, né? Não vamos nos tornar repetitivos. O Fagner joga bem no Cruzeiro, olha o elenco deles, é muito bom, Letícia. Sim, e também tá magro, né? Eu falei aqui no Almoço com a Fiel, o Fagner tá igual aquele camarada que separa, aí começa a se cuidar. Cuida da saúde mental, cuida da saúde física, né? Os casais poderiam fazer isso antes de separar, né? Cada um recuar um pouco, né? Olhar para si mesmo, para os seus próprios erros, ia ter muito menos divórcio no mundo. O Fagner tá igual. É igual a saída do Vojvoda do Fortaleza. Parecia divórcio de rico, de artista, né? Tá tudo bem, que lindo, grava um vídeo bonito, entendeu? Né? A gente pobre já quebra o pau. Então, gente, o soldado é contra, tá? Agora vamos pro caso do Dorival em específico, tá? Eu apurei hoje, né, que a multa... Samir tá viciado em cappuccino, a Jennifer falou. Eu apurei que a multa do Dorival Júnior, tá? Ela está avaliada em 8 milhões de reais. São 3 salários, somando tudo. Luvas, direitos de imagem, CLT, né? 3 salários, já que tem luvas diluídas, direitos de imagem, tudo separadinho em 3 vezes, né? Somando 3 meses, dá 8 milhões de reais. Isso eu confirmei agora à tarde, porque eu tinha falado até 7 milhões, 7 e pouco, dá para arredondar para 8, uma pessoa me disse. Agora é uma questão se vale a pena, né? Mandar o Dorival embora, pagar essa multa, dinheiro que o Corinthians não tem, tá? Dinheiro que o Corinthians não tem,
e ver se vale a pena, né? Ver se vale a pena, por exemplo, investir no Vojvoda, tá? É uma coisa que tem que se avaliar muito bem, tem que ser muito bem avaliado isso. Porque o Corinthians não vive uma situação muito boa. A melhor coisa para o Corinthians é o Coringão ganhar do Cruzeiro e é o Coringão ganhar do Botafogo. E dar uma apaziguada aí, velho. Entendeu? Aí não tem mais notícia de balada, não tem nada. Porque não vaza. Às vezes as pessoas falam, por que não vaza quando tá tudo bem? Porque quando tá tudo bem, ninguém quer que expõe nada. Agora, quando tá tudo mal, a pessoa vaza pensando, precisamos dar um jeito nesse BO aqui para melhorar as coisas, porque do jeito que tá, não vamos se lascar. É assim, velho. Só que as pessoas não conseguem pensar nisso, que às vezes tem gente que cobra. Quando tá tudo bem, não vaza. Porque quando tá tudo bem, não importa, meu amigo. Tá ganhando, entendeu? Tá ganhando. Mas quem tá demitindo o Dorival é o próprio Fabinho. Os 4 reforços não vão aparecer no CT por mágica. O cara tem que trabalhar, mas ele não faz nada. Não, o Fabinho não vai demitir o Dorival. Só a diretoria pode demitir o Dorival. E o Fabinho não quer. Se o Fabinho tivesse o direito de escolher, de fato, tá? De fato, não tem como, né? Não tem como não teria como o Dorival cair. Então a multa de 8 milhões, o Vojvoda é um nome que agrada muito. Cara, eu conversei com fontes dentro do Corinthians que me deram vários argumentos que o Vojvoda tem tudo para dar certo. Inclusive, um dos argumentos é que a torcida em peso quer o Vojvoda. Eu não fiz a enquete, mas se eu fizer aqui, eu acho que vai dar realmente isso, né? O torcedor, né, querendo aí o Vojvoda como técnico, enfim. Cara, eu ainda acho que o Dorival, né, faz um trabalho que tem aí 44% de aproveitamento dos pontos ganhos, tá? Não é um trabalho brilhante, mas ele não tem ninguém, velho, sabe? E aí você fica pensando, mas o Ramon tinha. O Ramon, cara, ele e o Emiliano, né, no jeito deles no jeito argentino de ser, o Corinthians não era muito, muito bom taticamente com eles, mas ia. Agora, com o Dorival, que cada um tem que cumprir função tática, isso irrita os caras. Porque antigamente ninguém tinha que cumprir muita coisa, não. Era jogar bola, deixar a bola rolar e pronto. Agora, né? O Ramon Dias e o Emiliano, eles pegaram essas contratações que o Fabinho fez, pegaram elas no auge físico. Os caras tinham feito pré-temporada, inclusive, né, lá fora. E chegam para jogar numa reta final de Campeonato Brasileiro com os outros jogadores no nível já físico, né, em queda. Eu sempre falei isso para vocês. Quando nivelou, lascou. Entendeu? No jogo Corinthians e São Paulo, o Dorival determinou algumas coisas de fechar as laterais do campo, tal, o Carrillo ia ter que fechar de um lado, enfim, o Bidon fechando do outro, quando não fosse o Carrillo ia revezar com o Martínez. Os caras conseguiram fazer isso em 15 minutos, velho. 15 minutos. 15 minutos. O Dorival não vai dar certo do Corinthians com esse elenco. Se não for contratar, vai ter que demitir. Tá? Vamos pensar em Corinthians? Se não contratar, vai ter que demitir. O Dorival, ele tem um dos melhores treinos que existem. Só que ele só trabalha com um jogador jovem. Para dar certo o esquema dele, tem que ser jovem. Tem que ser jovem. Tanto que ele pega aquele atacante lá, que era do Cruzeiro, e faz ele virar um volante, que entrou na partida e mudou a história da partida, inclusive, esqueci o nome dele. Agora. Qual que é o nome dele? Que virou volante lá com o Dorival, né? Ele entra no jogo. Quando ele entrou no lugar do Oscar, eu pensei comigo, vai dar ruim. O Alisson, obrigado, senhor Rodrigues. O Alisson. Por quê? Eu pensei, vai dar ruim. Porque o Oscar é a cara do Corinthians. O Oscar é aquele gringo que entrou no segundo tempo, é a nossa cara. Não sei como a gente não contratou. O Corinthians adora contratar esses mortos.
E os pernas de pau, aquele gringo que entrou no segundo tempo lá, misericórdia, Tapia, né? Lá para tapear o torcedor do São Paulo, o problema deles. Se aquele cara fosse sério, se aquele cara tivesse um pouquinho de inteligência, o São Paulo metia 4, 5, né? Não sei, eu pensei comigo, quando eu vi aquele cara grosso, eu falei, caramba, não sei como não foi a gente que contratou esse maluco aí. É a nossa cara, porque o Oscar é tipo os jogadores que a gente tem, nhaca, não quer correr, preguiçoso. Quando o Oscar saiu, não sei se você pensou isso, eu penso rápido o jogo, vai dar ruim, o São Paulo vai melhorar, porque o São Paulo não estava tão bem no jogo, tá? Oscar é semelhante ao Coronado, entendeu? Então, velho, a gente... o Romero perde gol cara a cara. A gente tinha tido, inclusive, aquela oportunidade que o Memphis, né, coloca o Romero na cara do gol, entendeu? E ele perde. Então, velho, é uma situação complicada. Quais são os argumentos? Que além dos resultados, o Dorival não tem a cara do Corinthians. Parece que tá treinando o time com medo. Não toma as decisões, não cobra. O time sem alma. E compararam o Corinthians de hoje jogando com a seleção brasileira do Dorival. Um time meio sem vida. E que não deixa de ser verdade. Bom, tudo que essas fontes falaram para mim, eu concordo. O trabalho não tá bom. Né? Agora, a questão é, com reforços mudaria? O Dorival, eu avisei, ou o contrato não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Ele vai... o Carrillo vai fazer essa função. Não vai fazer. Não vai, o Martins não vai fazer, não vai ficar correndo, não tem jeito, entendeu? Não tem jeito, tá? Então é uma situação complicada. Quinta-feira tem protesto no Parque São Jorge, né? As coisas, né, vão esquentar, né? O jogo para sábado vai ser daquele jeito. Enfim, o jogo contra o Cruzeiro, então, pior ainda. É uma situação complicada. A multa de 8 milhões, a melhor coisa é ganhar. Só que imagina a gente perder em plena Neoquímica Arena pro Cruzeiro do Cássio. Ainda bem que o Fagner ainda não vai jogar, né? Por questões contratuais. Mas você imagina ainda o Cássio. Não vai ser um clima legal, gostoso, tá? Então, gente, essa é a verdade envolvendo o Dorival Júnior. Programa voando, hein? Bastante informativo, com muita informação. Muito obrigado aí pelo carinho. Pode ir mandando seu superchat que eu vou ler, tá? Eu vou entrar no assunto Memphis Depay. Deixa eu ver se tem aqui mais mensagens. Eu já entro no assunto Memphis agora, que eu tenho informação importante. Tem uma reunião com o Memphis essa semana, tá? Aqui, o Juan Corsini. Perdemos o jogo, mas o Thales com certeza mostrou sua habilidade com os ombros na festa. O Samuel Ferreira, quem tá mais perto, Tite ou Vojvoda, Samir? Por enquanto não houve, né? Não houve os contatos, tá? Não houve. O Corsini, na minha opinião, não adianta ficar contratando e demitindo para pagar multas. Temos que tentar contratar os 4 e vamos ver o trabalho dele. O vovô Ida não vai fazer mágica com esse time. Eu acho que o Vojvoda não vai fazer mágica com esse time também, tá? O senhor Rodrigues, Caio Vinícius vai para o Grêmio, vai jogar bem, e o Fabinho recusando o cara de graça. Esse Fabinho tem que mandar embora já. O Fabinho tá viajando. Esse Carlos Vinícius tinha que ter pegado. E já baixou para 800. Cara, o sonho do cara é que era jogar no Corinthians. Não vai jogar. Uma vergonha. Uma vergonha. Concordo, senhor Rodrigues. Esse aqui do Léo Lina, um abraço, Léo. Você não entendeu, Samir. É o Fabinho que tem que trazer os 4 jogadores pro Dorival, mas cadê eles? Para de entender errado, senão eu vou falir. Léo. Não tinha entendido. Mas, Léo, o Fabinho tem que trazer, mas e a grana? Entendeu? E a grana? Eu já falei aqui. Primeiro que tá tudo errado. As contratações tinham que ocorrer em dezembro e janeiro. Nós não somos um time europeu, né? Não somos. Que a nossa janela é sempre no meio do ano. Se tivéssemos contratado
em janeiro, dezembro e janeiro, estaremos na Libertadores, né? Essa que é a verdade. Nem Sul-Americana teríamos disputado. Então já começa errado aí. Segundo, precisa abrir mais o horizonte. Precisa olhar para a África. Pô, você viu o cara da Tunísia, camisa 5 do Al Ahly, que jogou contra o Palmeiras no Mundial de Clubes? Pô, o cara custou $800 mil lá pro clube. É um saco, né? Não tem essa visão? Série B da América do Sul, Série B da Argentina, não tem nada? Ah, não tem, tem que olhar para a Série B. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? É contratar com criatividade, porque isso é, grana, 7 milhões de euros não é criatividade, viu? Nossa, o Fabinho vai ter criatividade no mercado, foi o que eu ouvi. Aí a criatividade é pagar 7 milhões de euros no Biel. Ah, mas o Biel foi para o Atlético Mineiro. Que vá, meu irmão. É obrigação de compra. É obrigação de compra. O Atlético Mineiro está pagando 7 milhões de euros no Biel. E não vai pagar depois, né? É sempre assim. Entendeu? E no Corinthians também tem sido assim. A gente não pode mais compactuar com isso. Sabe? Não pode. É isso. O Fabinho só traz ex-Flamengo, mas só traz os amigos lá para trabalhar com ele no scout. O lateral que é ruim, né? Enfim. Ah, mas ele trouxe o Hugo. Ele trouxe o Hugo depois de tentar o Santos, tentar o Tadeu e tentar o Walter. Entendeu? Né? Verdade, Samir, não tem um ponta bom na Série B da Argentina? Não é? O Salabria, antes do Lanús, ele estava onde? O Lanús é lá aquelas coisas, né? Esqueci o time lá de Córdoba, não esqueci. Por que não foi lá buscar o Salabria antes? Hein? Não tem nenhum jogador no Argentino Júnior, sei lá, pega um time menor lá da Argentina, não dá para não consegue enxergar. Porque é o seguinte, meu irmão, quando você traz 3, 4 caras, um da Série B da Argentina, outro da Série B do Campeonato Brasileiro, um da África, um da Tunísia, meu irmão, desses 4, se um der certo, eles, entendeu? O que você perdeu ali no investimento dos outros, que é quase nada, meu irmão, você já recuperou tecnicamente e recuperou até numa venda desse aí que deu certo. Agora, o duro é pagar 7 de euros no Biel, 15 de dólares no Elinho. Pô, velho, aí é fácil ser executivo. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians. Muito obrigado pela audiência de vocês. Corinthians que está aí se preparando para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira. Realiza o treino aí nesta segunda, pensando no jogo contra o Cabuloso, que vai ser muito difícil enfrentar o Cruzeiro na Arena Corinthians, né? Então o Corinthians aí procura reforçar a equipe com alguns jogadores. O Dorival Júnior e Fabinho Soldado conversam, né? Sobre reforços. E pode vir novidade aí nessa janela de transferências no Corinthians, né? O Corinthians enfrenta o Cruzeiro na Neoquímica Arena amanhã às 7h30 da noite. Deixe seu palpite, o placar para esse jogo. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!